Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Vulcabras para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2022. Gostaria de passar algumas informações antes de começar. Essa videoconferência será realizada exclusivamente em português. A transcrição do evento no idioma inglês será posteriormente disponibilizada no site de RI da companhia. O vídeo e a apresentação desta videoconferência serão divulgados no site de RI da companhia www.vulcabrasri.com e na CVM após o fechamento do mercado. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Está presente hoje conosco o Sr. Pedro Bartelli, CEO, o Sr. Wagner Dantas, CFO e diretor de Relações com Investidores, juntamente com a equipe de Relações com Investidores, Sr. Valdinei Tortorelli e Sra. Luciana Serrano. Agora vamos assistir a um vídeo institucional e na sequência voltaremos com o Sr. Pedro. Nós temos um sonho: construir um Brasil melhor a partir do esporte. O esporte está no nosso sangue, correndo em nossas veias desde 1973. Hoje, somos mais de 15 mil brasileiros trabalhando para levar o esporte para todo o país. Queremos que todos possam vivenciá-lo em seu dia a dia. Entramos nesse jogo para vencer. Investimos milhões e hoje temos as mais inovadoras tecnologias de desenvolvimento e produção de materiais esportivos do mundo. Investimos em nosso time e com muito orgulho podemos dizer que temos um time formado por brasileiros e brasileiras que são os melhores profissionais esportivos do Brasil. É esporte de qualidade para a vida dos brasileiros. Nossas marcas levam tecnologia e inovação para todo o perfil de atleta, de todos os estados, de todos os bolsos e de todas as performances. Somos parceiros no corre democrático do dia a dia com a Olímpicos. Oferecemos soluções de performance e inovação de Under Armour para atletas que buscam quebrar o status quo e desafiar todos os limites. E agora, com Mizuno, iniciantes ou profissionais terão o produto que precisam para performar ainda mais. O esporte nos ensinou muitas coisas, principalmente a acreditar que todo resultado vem de muito suor e muito trabalho. Seguimos treinando, performando e investindo para sermos ainda maior. Juntos, somos um time vencedor que proporciona a prática do esporte para todos os brasileiros e contribui para o desenvolvimento do país. Prazer, nós somos a Vulcabras e vivemos para o esporte. A Vulcabras reporta mais um trimestre de resultados recordes, mantendo a consistência de crescimento dos últimos 9 trimestres. A receita líquida no trimestre, de 663,5 milhões, o melhor trimestre da história da companhia, cresce 23,8% em relação ao terceiro trimestre de 2021. O resultado reflete a expansão de vendas de todas as marcas e divisões do portfólio e a maior eficiência das fábricas. O ganho de sinergia da operação entre as 3 marcas traz uma margem EBITDA recorrente de 20,2% e uma margem líquida recorrente de 15,1%. Além dos ótimos resultados, a Vulcabras anuncia também o pagamento de dividendos intercalares no valor de 91 milhões. Com uma receita de 553,8 milhões, 18,4% superior a terceiro trimestre de 2021, a divisão de calçados segue com um crescimento acelerado e reforça a expertise da Vulcabras em desenvolver coleções pensadas para o consumidor de cada uma das marcas
no mercado nacional. A ampliação de atuação em novos segmentos, como a alta performance na Olímpicos e treino e basquete para Under Armour, trouxe novos consumidores para as marcas e ganha de participação nas vendas nos principais varejos do país. A Olímpicos, que já é líder em volume de vendas no Brasil, segue crescendo a sua participação no mercado de corrida de alta performance, com produtos democráticos, desenhados e criados em parceria com laboratórios de biomecânica da USP, como o Corre 2, e com a Universidade de Caxias do Sul, como foi o Corre Grafeno. A Mizuno, por sua vez, vem crescendo rapidamente a sua participação no mercado de corridas de alta performance, com produtos desenvolvidos e produzidos pela Vulcabras, somado aos produtos globais da marca. Em Under Armour, os resultados estão ligados aos esforços de sua presença no treino e no basquete, duas fortalezas globais da marca, com campanhas de atletas icônicos como The Rock e Stephen Curry, somado às coleções de produtos desenvolvidos localmente. Os investimentos feitos nos últimos anos para fortalecer a atuação das marcas do grupo no e-commerce e na divisão de vestuário e acessórios vem trazendo resultados positivos. O canal de e-commerce manteve a sua curva de crescimento acelerado e, por mais um trimestre, mais que dobrou o seu faturamento versus o terceiro trimestre de 21, com receita de 38,4 milhões e crescimento de 128,6%. Outro destaque no terceiro trimestre foi a divisão de vestuário e acessórios, com crescimento de 88,4% em faturamento, comparado com o terceiro trimestre de 2021, e 57% de aumento no preço médio, reforçando a divisão como uma nova avenida de crescimento para o grupo. Com o aumento da prática esportiva nos últimos anos e o avanço da compra de produtos esportivos para o dia a dia dos consumidores, a Vulcabras mostra-se cada vez mais competitiva, com sinergias e avenidas de crescimento ainda a serem exploradas. Seguimos assim convictos da consistência dos nossos planos de crescimento e da continuidade da consolidação da Vulcabras como a maior gestora de marcas esportivas do Brasil. Na sequência, passaremos a apresentar o nosso desempenho no terceiro trimestre de 2022 e, para tanto, disponibilizamos em nosso site de RI e na webcasting dessa videoconferência a apresentação gráfica dos resultados para que possam acompanhar nossos comentários a respeito dos principais destaques do trimestre. Passamos agora a palavra ao Sr. Wagner Dantas, CFO e diretor de Relações com Investidores. Sr. Wagner, pode prosseguir. Bom dia a todos. Eu sou Wagner Dantas, CFO e diretor de Relações com Investidores da Vulcabras. Vamos dar início à apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2022, falando do volume bruto, onde as informações poderão ser acompanhadas no slide 5 da apresentação. No terceiro trimestre de 2022, faturamos 8,3 milhões de pares e peças, apresentando um aumento de 10,3% em relação ao terceiro tri de 2021. O crescimento vem de todas as marcas, em especial da Mizuno, que vem recuperando a cada trimestre o seu protagonismo no cenário de running. Falando um pouco sobre o crescimento por categorias no terceiro tri de 2022, em calçados esportivos crescemos 5,4%. Em confecções e acessórios, o aumento registrado foi de 20%. Em outros calçados e outros, o incremento foi de 19,6%. Nos 9 meses de 2022, faturamos 23,1 milhões de pares e peças, apresentando um crescimento de 26% em relação ao mesmo período do ano anterior. Seguindo para o slide 6, vamos comentar a respeito da receita líquida por categoria de produtos. Como o Pedro já mencionou, em mais um trimestre a Vulcabras apresenta resultados sólidos. Atingimos 663,5 milhões de reais de receita líquida, novo recorde de faturamento da companhia. Um crescimento de 23,8% comparado ao terceiro tri de 21. Em calçados esportivos, crescemos 18,4%. Em confecções e acessórios, o incremento foi de 88,4%. Aqui vale comentar que a cada trimestre essa categoria vem ganhando mais relevância e oportunidades de crescimento. Em outros calçados e outros, o aumento foi de 38,2%, todos eles em comparação ao terceiro tri de 21. Nos 9 meses de 2022, a receita líquida resultou em 1.798,1 milhões de reais, 44,2% superior aos 9 meses de 2021. Seguindo para o slide 7, temos a abertura da receita líquida por mercados. O crescimento da receita líquida no terceiro tri de 2022 é resultado do bom desempenho de todas as marcas da companhia, assim como nos mercados em que atuamos.
No mercado interno, faturamos 621,8 milhões de reais neste terceiro TRI de 22, um aumento de 24,9% em relação ao mesmo período de 21. O acréscimo se deve ao aumento das categorias de calçado, confecções e acessórios, com destaque para a Mizuno. No mercado externo, a receita líquida no terceiro TRI de 22 resultou em 41,7 milhões de reais, apresentando um aumento de 10% sobre o terceiro TRI de 21. O tímido crescimento se deve aos problemas econômicos enfrentados pela Argentina. Na filial do Peru, o crescimento é satisfatório mesmo diante dos problemas políticos do país. Nos 9 meses de 2022, o mercado interno totalizou 1.619,6 milhões de reais, apresentando um aumento de 41,6% em relação aos 9 meses de 2021. Já no mercado externo, a receita líquida nos 9 meses de 22 foi de 178,5 milhões de reais, 72,5% superior aos 9 meses de 21. Agora vamos falar do canal digital, seguindo para o slide 8 da apresentação. O canal de e-commerce da companhia segue em expansão. Acreditamos que o robusto crescimento vem dos investimentos realizados com a implantação do CD, da forte expansão das vendas nas 3 marcas operadas pela companhia, vinculado à experiência de marca que podemos oferecer aos nossos consumidores através da plataforma. No terceiro TRI de 22, o e-commerce apresentou crescimento de 128,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Como a participação sobre a receita total, o e-commerce representou 5,8% neste terceiro TRI de 22, um aumento de 2,7 pontos percentuais em comparação ao terceiro TRI de 21. Nos 9 meses de 2022, o e-commerce apresentou crescimento de 148,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Como participação da receita, representou 5% nos 9 meses de 22, um aumento de 2,1 pontos percentuais na comparação com os 9 meses de 21. No slide 9 da apresentação, vamos comentar sobre o lucro bruto e a margem bruta. O lucro bruto do terceiro trimestre de 22 atingiu 250,3 milhões de reais, um crescimento de 29,6% em relação ao terceiro TRI de 21. A margem bruta atingiu 37,7% no terceiro TRI de 22, sendo 1,6 pontos percentuais superior à verificada no terceiro TRI de 21. Pelo 7º trimestre consecutivo, reportamos evolução na margem bruta. O ganho de 1,6 pontos percentuais na margem bruta do terceiro TRI de 22 em relação à margem bruta obtida no terceiro TRI de 21 evidencia a consistência e a robustez do modelo de negócio da companhia. A melhora da margem bruta é justificada pelo impacto positivo trazido aos custos devido ao grande volume produzido no terceiro TRI de 22, aliado à alta demanda pelos produtos das novas coleções de tênis das 3 marcas, que propiciaram ganhos de eficiência produtiva e captura de sinergias operacionais. Nos 9 meses de 22, o lucro bruto foi de 654,6 milhões de reais, um aumento de 50,3% em comparação aos 9 meses de 21. A margem bruta nos 9 meses de 22 foi de 36,4%, ficando assim 1,5 pontos percentuais superior ao obtido nos 9 meses de 21. Seguimos agora ao slide 10 para falar das despesas com vendas, provisão para devedores duvidosos e propaganda. As despesas com vendas e provisão para devedores duvidosos, excluindo propaganda no terceiro TRI de 22, totalizaram 79,8 milhões de reais, registrando um aumento de 32,3% em comparação ao terceiro TRI de 21. Como participação da receita, as despesas com vendas representaram 12% no terceiro TRI de 22, perfazendo um acréscimo de 0,7 pontos percentuais sobre o terceiro TRI de 21. O aumento é consequência do crescimento da receita bruta da companhia, o que leva a um aumento de despesas variáveis. Nas despesas comerciais fixas, apesar do aumento nominal, houve redução na participação relativa devido à captura de sinergias com o crescimento de todas as marcas. Nos 9 meses de 2022, registrou-se despesa com vendas de 217,3 milhões de reais, um acréscimo de 44% em comparação aos 9 meses de 21. A participação das despesas com vendas sobre a receita líquida atingiu 12,1%, mantendo a mesma participação apresentada nos 9 meses de 2021. As despesas com propaganda e marketing no terceiro TRI de 22 somaram 25,7 milhões de reais, um aumento de 31,8% em comparação ao terceiro TRI de 21. Como participação da receita líquida, as despesas com propaganda e marketing representaram 3,9% neste terceiro TRI de 22. No slide 11, vamos comentar sobre as despesas administrativas. As despesas gerais e administrativas foram de 32,5 milhões de reais neste terceiro TRI de 22, apresentando um aumento de 14% em comparação ao terceiro TRI de 21. Em percentual sobre receita líquida,
ocorreu redução de 0,4 pontos percentuais, atingindo assim 4,9% neste terceiro TRI de 22. O período foi de pressões inflacionárias relevantes, bem como incrementos pontuais devido ao maior volume de produtos comercializados. As despesas com pessoal, serviços terceiros e informática foram as que apresentaram maiores variações. Nos 9 meses de 22, as despesas administrativas totalizaram 91,2 milhões de reais, apresentando assim um aumento de 9% em comparação aos 9 meses de 21. Ao se comparar o percentual sobre receita líquida, observa-se redução de 1,6 pontos percentuais nos 9 meses de 22 em relação ao mesmo período de 21. Passando agora para o slide 12, vamos falar do resultado financeiro e da dívida líquida. O resultado financeiro líquido no terceiro TRI de 22 registrou uma despesa de 6,5 milhões de reais. Na comparação do terceiro TRI de 22 versus o terceiro TRI de 21, as principais variações foram observadas no aumento dos juros pagos e nas receitas de aplicações devido ao aumento das disponibilidades. Nos 9 meses de 22, o resultado financeiro foi uma despesa de 24,5 milhões de reais. Em 30 de setembro de 22, a companhia apresentava dívida líquida de 140,7 milhões de reais, sendo 40,5% inferior à observada no encerramento de 31 de dezembro de 2021. A diminuição do endividamento se deu pela geração de caixa em virtude do expressivo resultado registrado ao longo dos 9 meses de 2022. No slide 13, temos o lucro líquido e o ROIC ajustado. Neste trimestre, apresentamos um lucro líquido de 97,9 milhões de reais, apresentando queda de 22,6% sobre o resultado apresentado no terceiro TRI de 21. A margem líquida atingiu 14,8% no TRI de 22, decréscimo de 8,8 pontos percentuais em comparação ao terceiro TRI de 21. Convém ressaltar que no terceiro TRI de 22 e no terceiro TRI de 21, alguns eventos não recorrentes influenciaram o lucro líquido da companhia. Na comparação do lucro líquido recorrente, no terceiro TRI de 22 foi obtido um resultado de 99,9 milhões de reais, crescimento de 35,7% se comparado ao terceiro TRI de 2021. A margem líquida recorrente atingiu 15,1% neste terceiro TRI de 22, um acréscimo de 1,4 pontos percentuais em comparação ao terceiro TRI de 21. A melhora na margem líquida do terceiro TRI de 22 se deve ao ganho apresentado no lucro bruto, em virtude da melhor performance operacional e também pela maior diluição das despesas operacionais devido ao expressivo crescimento das receitas. O lucro líquido nos 9 meses de 2022 foi de 255,6 milhões de reais, sendo 9,9% superior ao resultado atingido nos 9 meses de 2021. A margem líquida na comparação dos 9 meses de 22 versus os 9 meses de 21 foi reduzida em 4,4 pontos percentuais, atingindo assim 14,2% em 2022. Na comparação do lucro líquido recorrente, o resultado alcançado foi de 248,8 milhões de reais, o que representa um crescimento de 108,9% nos 9 meses de 22, quando comparado ao resultado ajustado obtido nos 9 meses de 21. A margem líquida recorrente atingiu 13,8% nos 9 meses de 22, um acréscimo de 4,3 pontos percentuais em comparação aos 9 meses de 2021. O retorno sobre o capital investido ajustado, anualizado, atingiu 25,8% neste terceiro TRI de 22, levando em consideração os últimos 12 meses, encerrados em 30 de setembro de 22. Uma redução de 0,2 pontos percentuais sobre o resultado obtido em 31 de dezembro de 21. Seguimos agora para o slide 14. O EBITDA da companhia no terceiro TRI de 2022 foi de 132,2 milhões de reais, apresentando uma redução de 4,8% em relação ao terceiro TRI de 21. A margem EBITDA apresentou redução de 6 pontos percentuais em comparação com o terceiro TRI de 21, atingindo 19,9% neste terceiro TRI de 22. Eventos não recorrentes influenciaram a EBITDA da companhia. Na comparação do EBITDA recorrente, o resultado obtido no terceiro TRI de 22 foi de 134,2 milhões de reais, que representa um crescimento de 31,1% quando comparado ao terceiro TRI de 21. A margem EBITDA recorrente atingiu 20,2% no terceiro TRI de 22, um crescimento de 1,1 pontos percentuais em comparação ao terceiro TRI de 21. O EBITDA nos 9 meses de 2022 foi de 349,2 milhões de reais, sendo 25,2% superior ao resultado atingido no mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA na comparação dos 9 meses de 22 versus 9 meses de 21 foi reduzida em 3 pontos percentuais, atingindo 14,4% em 2022.
Na comparação do EBITDA recorrente, o resultado obtido nos 9 meses de 22 foi de 342,4 milhões de reais, um crescimento de 65,3% quando comparado ao EBITDA recorrente dos 9 meses de 2021. A margem EBITDA recorrente na comparação dos 9 meses de 22 versus o mesmo período em 21 foi ampliada em 2,4 pontos percentuais, ficando assim 19% em 2022. Seguido para o slide 15, aumentamos em 84% o CAPEX no terceiro TRI de 2022, com investimentos na ampliação e modernização do Parque Fabril. Os investimentos realizados neste trimestre se devem à expansão física no Parque Fabril do Ceará, em 4.000 metros quadrados, para melhor acomodação das áreas de apoio à produção devido ao crescimento do volume produzido, e em novos equipamentos, principalmente em teares retilíneos destinados à confecção de cabedais de NIT. Foram investidos 44,9 milhões de reais em imobilizado e intangível. Em imobilizado foram investidos 44,4 milhões de reais, um aumento de 83,5% em relação ao valor investido no terceiro TRI de 2021. O investimento no intangível do terceiro TRI de 22 foi de R$500 milhões. Podemos passar agora para o slide 16. Terminamos o trimestre com 220,2 milhões de reais em caixa, e uma dívida líquida de 140,7 milhões de reais. Nossa posição final de alavancagem financeira é confortável, em 0,3 vezes do nosso EBITDA. A variação de caixa nos 9 meses de 2022 foi de 95,3 milhões de reais, constituída essencialmente por um EBITDA de 349,2 milhões de reais, um aumento da necessidade de capital de giro de 90,8 milhões de reais, uma diminuição do passivo bancário em 0,3 milhões de reais, uma variação entre ativos e passivos de longo prazo de 17,8 milhões de reais e investimentos em imobilizado intangível de 114,4 milhões de reais. Sendo assim, finalizamos nossa apresentação e abriremos espaço para perguntas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Participantes podem enviar perguntas por escrito utilizando a ferramenta de Q&A na parte inferior da tela. Para realizar perguntas via áudio, basta clicar no botão Levantar a mão. Quando seu nome for chamado, aparecerá uma notificação para abrir seu microfone. Nossa primeira pergunta vem do senhor Thiago Suedt, do XP. Thiago, seu microfone está liberado. Agora sim. Pessoal, me ouvem bem? Show de bola. Bom dia, Pedro. Bom dia, Wagner. Aqui, muito obrigado por pegarem aqui as nossas perguntas e, enfim, parabéns pelos resultados, muito bons. Acho que eu queria abordar dois temas aqui do nosso lado. Acho que também um pouco na linha de alguns comentários que vocês fizeram no release e também aqui agora na videoconferência. O primeiro, se vocês pudessem comentar um pouquinho, enfim, de tanto percepções quanto se vocês tiverem dado também, que seria bem interessante para a gente, sobre possíveis impactos positivos com esse movimento agora de Copa do Mundo, de maior interesse por esportes, né? Acho que no final das contas, acaba sendo talvez um pouco indireto, né? Talvez o impacto para vocês, mas acho que, querendo ou não, acho que vai na linha aqui do que a gente tem discutido sobre um impacto positivo dos consumidores engajando mais, né, em esportes nesses últimos anos. Então, enfim, acho que qualquer coisa que vocês pudessem falar na linha de performance de quarto trimestre, né, um pouquinho do que você já tem sentido e se existe algum indício, né, de, enfim, uma maior ou menor demanda pelos produtos de vocês por esse movimento aqui da Copa do Mundo. E aí talvez um segundo movimento também, né? Enfim, acho que a gente super entende aqui o tamanho aqui e o potencial que vocês têm ainda de destravamento de sinergias aí com o Mizuno, principalmente, e de todas as coisas que você tem feito do ponto de vista estratégico aqui da companhia. Mas talvez seria legal entender também se, enfim, acho que a gente gosta sempre de perguntar um pouco na linha de licenciamento, se vocês estão olhando alguma coisa, ou se, enfim, é foco total aí realmente nas coisas que já estão dentro de casa. Enfim, o que vocês pudessem compartilhar com a gente nessa linha, acho que seria bem-vindo. Acho que do nosso lado são esses dois temas aqui para a gente discutir. Obrigado, pessoal. Deixa eu desativar aqui. Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. Tentei anotar aqui todas as colocações que você fez aqui. Se eu esquecer, se eu, por um acaso esquecer alguma, por favor, me
me pergunte de novo. Sim, a Copa do Mundo ajuda um pouco, aquece um pouco a venda de material esportivo, não só produtos alusivos ao próprio evento, mas também tênis normais, e as pessoas acabam consumindo um pouco mais. Mas eu acho que o que tem alavancado bastante as vendas do nosso setor são duas coisas, eu venho falando isso há bastante tempo. Uma é questão de cuidado com a saúde, a prática do esporte vem crescendo muito. Isso, inclusive, se intensificou bastante com a própria pandemia. Mas também o outro lado, que vem trazendo quase que um negócio novo dentro das marcas esportivas, é a moda do dia a dia, que a gente chama de athleisure ou de lifestyle esportivo. Os produtos mais casuais, os produtos que saíram do esporte e vieram para o cotidiano das pessoas. Isso vem crescendo muito. Então, é de uma base que vem se multiplicando ao longo do tempo. Gente, difícil até de acompanhar o quanto isso cresce. O esporte cresce, mas a moda esportiva também cresce. E, claro, não é exatamente igual aos nossos produtos, mas é só olhar que todas as marcas de vestuário, marcas de moda, hoje, dentro do seu portfólio de sapatos, a maior parte deles é tênis. Então, o tênis vem saindo do esporte, já saiu, mas vem se intensificando cada vez mais na moda. Sinergias com Mizuno. Mizuno, nós tínhamos uma avaliação de que ela podia crescer muito mais, fazendo os investimentos em desenvolvimento de produto e também na própria marca. Nós fizemos os investimentos que tinham que ser feitos, a Mizuno vem crescendo muito. Nosso plano aqui é dobrar o tamanho da Mizuno em 2 anos, da época da aquisição para o segundo ano completo dela, e está andando muito bem. Recuperamos os espaços que já tinham sido da Mizuno no passado, e eu acho que até conseguimos ganhar um share maior atualmente, mostra que a marca tem um potencial enorme. Já chegamos num patamar de disputar liderança nesse segmento de alta performance para running. Coleções nacionais, tanto as nacionais quanto os calçados importados, têm funcionado muito bem. E ela tem sido uma marca bastante comemorada no mercado por todos os investimentos que a gente fez. A gente vê ela muito bem representada na maioria dos pontos no Brasil. Ainda tem bastante para crescer com a marca. Nós começamos, não fazem 2 anos, a fazer todo um portfólio novo, colocar o desenvolvimento de produto nos nossos moldes, e ela tem sido uma surpresa, mas tem nos impressionado um pouco o potencial dela. Assim, ela tem crescido com bastante rapidez. Quarto trimestre é um quarto trimestre já desenhado, um quarto trimestre que vem na mesma batida de crescimento da companhia, segue crescendo. Nós temos os pedidos em casa, as vendas praticamente todas elas feitas, não acontecendo nenhuma instabilidade que nós não esperamos. Nós vamos fechar um ano muito bom, um ano excelente, desse mesmo ritmo que a gente vem apresentando de crescimentos há 9 trimestres consecutivos. E não só o quarto trimestre, nós também já apresentamos as coleções para o ano que vem e tem resultado em números bastante animadores também. Que depender da Vulcabras, nós estamos muito bem para continuar nesse ritmo. Isso tudo é um plano traçado há alguns semestres atrás, onde nós focamos a empresa totalmente no mercado esportivo. Isso vem criando uma sinergia, um sincronismo das nossas operações maior, a eficiência das fábricas vem crescendo bastante por causa disso. Fizemos, como o Wagner falou, investimentos em uma pequena ampliação para acomodar todo esse crescimento que a gente vai tendo daqui para frente. Os investimentos em centro de distribuição extrema também foram feitos. A empresa está prontinha para crescer e a gente pretende continuar a crescer. Mais uma colocação sua aqui sobre foco. Nós vemos
uma avenida de crescimento bastante importante para as três marcas. A Olímpicos segue crescendo, claro que a Olímpicos líder de mercado de um patamar já bastante grande no Brasil, mas ela cresce e vai continuar crescendo, principalmente porque a gente vem investindo em alta performance para Olímpicos. É bastante comemorado aqui dentro o sucesso que tem feito toda a nossa linha de produtos para alta performance esportiva, que foi toda a linha do Corre, desenvolvido em parceria com a USP e também com a Universidade de Caxias do Sul. A gente fez um tênis com placa de propulsão de grafeno, ganhou várias maratonas internacionais feitas no Brasil. Então, a Olímpicos também começa a disputar esse mercado de alta performance, que são produtos que vão chegar aí quase a R$1.000. A Olímpicos é uma democratizadora, né? Ela tem os melhores custo-benefício, mas também está tendo e quer expandir o melhor custo-benefício em alta performance. Aí são produtos em torno de R$700, que já vem vendendo bem. Under Armour está crescendo de uma base menor, uma marca bastante premium dentro do nosso portfólio. A gente cuida muito dela para que ela tenha um posicionamento bastante alto. Os preços são um pouco mais caros mesmo, porque ela tem muita qualidade em todos os materiais que ela usa, principalmente no seu vestuário. E a Mizuno, já falei, vem crescendo muito, uma marca que já era muito conhecida dentro do Brasil. Essas três marcas têm uma perspectiva de crescimento importante. Independente disso, a Vulcabras está sempre atenta às movimentações no mercado. Acho que o mercado está em transformação a todo momento. Cada ano que passa, acontecem mais negócios sendo feitos. Quando nós tiver alguma coisa concreta para falar sobre isso, a gente falará, mas estamos observando sempre oportunidades. Perfeito, pessoal. Muito obrigado por todas as respostas. Foi muito claro e muito completo. Obrigado. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Lembrando que participantes podem enviar perguntas por escrito utilizando a ferramenta de Q&A na parte inferior da tela. Para realizar perguntas via áudio, basta clicar no botão Levantar a mão. Quando seu nome for chamado, aparecerá uma notificação para abrir seu microfone. Bom, pessoal, recebemos uma pergunta aqui através do webcast. Vou estar respondendo ela aqui, a pergunta do Cristiano Eusébio Martins. O Cristiano nos parabeniza pelos resultados e questiona um pouco aqui a proporção dos dividendos, né? Os dividendos mantiveram ou não a mesma proporção dos resultados? Podemos esperar para o ano que vem uma distribuição na faixa de 10% em relação à sua cotação atual? Cristiano, obrigado pela pergunta. Assim como fizemos no ano passado, né? A gente divulgou aí a distribuição de dividendos intercalares agora no mês de novembro. O que tange, né, o tamanho dos dividendos é o lucro gerado e menos a cotação, né? Isso daí é uma consequência. Proporcionalmente, no ano passado, se não me falha a memória, nós divulgamos dividendos da ordem de 86 milhões e no lucro acumulado ao longo do ano, nos 9 meses do ano, isso dava 37% desse lucro. Este ano a gente está divulgando 91 milhões, aqui arredondando, em cima de um lucro acumulado de 255, isso dá 36%. Então, a gente mantém aí, em linhas gerais, né, a mesma proporção de antecipação de dividendos em cima de um resultado, em cima de um exercício que ainda não acabou. Eu acho que a boa notícia, e é importante ressaltar, né, o Conselho também deliberou e aprovou para que a gente siga, né, com distribuições agora de forma regular, trimestralmente. E, então, isso eu acho que cria-se sim uma expectativa, né? Primeiro, esses dividendos que nós estamos distribuindo agora são referentes aos lucros dos 9 primeiros meses, né? Quarto trimestre sim, nós vamos ter lucros, né? E a gente deve realizar mais uma nova distribuição. Então, e ao longo de 2023, a expectativa é que a gente tenha uma recorrência na distribuição de dividendos de forma trimestral, tá? Aproveitando que eu estou com a palavra, né? Pegar mais uma pergunta aqui que nós recebemos pelo webcast. Essa daqui eu vou pedir para o Pedro estar respondendo. Deixa eu ler a pergunta. A pergunta veio da Victoria Minato. Bom dia, pessoal. Primeiramente, parabéns pelo resultado. Vocês poderiam comentar o licenciamento
de calçados esportivos da marca Melissa com a Grendene, perspectivas e o que podemos esperar para os próximos trimestres. Obrigado. Pedro, vou pedir para você tocar essa daqui, por favor. Ok, Vitória, obrigado pela pergunta. O licenciamento de produtos esportivos da Melissa, não é da Melissa como um todo, é um negócio que a gente fez com a Grendene, pois a Vulcabras é especialista em produção de calçados esportivos com a matéria-prima de EVA, não é uma especialidade da Grendene, pelo menos não é atualmente. Nós fizemos essa divulgação, somos partes relacionadas. Esse desenvolvimento, ele é um desenvolvimento feito em parceria com a Grendene. A Grendene determina o estilo da marca Melissa e nós usamos toda a nossa parte técnica de desenvolvimento de calçados esportivos aqui. Então, esse licenciamento, nós faremos a venda, nós faremos a produção e distribuição desses produtos, que é um complemento do portfólio de produtos da Melissa. Já desenvolvemos alguns produtos, eu vejo como algo muito bom e promissor, até porque eu falei um pouquinho no início do nosso call aqui. Todas as marcas de moda no mundo hoje têm no seu portfólio de produtos com bastante relevância os calçados tênis esportivos ou casuais. Esse calçado não é um calçado para a prática esportiva, mas tem todas as características de conforto do esporte. Então, esse é um licenciamento que a gente fez, é bem inicial, nós começamos a fazer agora 2 produtos, e eu acredito que seja algo que vai crescer bastante. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Bom, tem mais 2 perguntas aqui que falam basicamente a respeito do mesmo tema, enviada pelo Leonardo Paiva. Leonardo pergunta: margem bruta atingida no terceiro TRI de 22 é plausível considerar como recorrente daqui para frente? E o Alexandre Assaf pergunta também, acho que no mesmo tema aqui, qual é o teto de margem bruta? Poderia chegar a 40%? Aqui, Pedro, se você me permitir, eu posso tocar essa pergunta. Eu acho que as sinergias, o ganho de escala, a evolução da eficiência, né, em produzir Mizuno desenvolvida por nós, toda a tecnologia embarcada, ter o centro de desenvolvimento internado, né, dentro de casa, ser vertical na categoria de calçados, a capacidade que a gente vem, né, demonstrando ao longo dos trimestres de repassar para o preço de venda pressões inflacionárias, né, isso vem fazendo com que os últimos 7 trimestres consecutivos, né, a gente venha evoluindo a nossa margem bruta, e essa evolução, eu acho que é importante ressaltar que existe uma sazonalidade dentro do nosso negócio, né, o primeiro semestre, naturalmente, as margens são um pouco menores do que a do segundo semestre, mas no comparativo, né, TRI contra TRI do ano anterior, a gente está aí consecutivamente evoluindo a nossa margem bruta, acho que desde o quarto TRI de 2020 para cá, entre 1 ponto percentual, 1 e 1,5 ponto percentuais, TRI contra TRI. A gente, mais um trimestre que a gente tem essa evolução aí, esse trimestre agora, o terceiro TRI, foi 1,6 pontos percentuais. A gente tem uma expectativa, sim, de dar continuidade de forma consistente a essa evolução de margem bruta, e não para nos próximos, ou melhor, no próximo trimestre, né? Isso daqui é uma expectativa que a gente traz aí com bastante confiança de manter essa evolução entre 1 ponto percentual e 1,5 ponto percentual, pelo menos, TRI contra TRI do ano anterior, pelos próximos bons trimestres, tá? A pergunta do Alexandre aqui, né, se poderia chegar a 40%, é o nosso alvo, é um número cabalístico que a gente sempre comenta, né?
E sim, a gente acredita sim que no segundo semestre do ano que vem, em algum mês específico ali, talvez agosto, setembro, que são os meses de maior escala, maior volume produzido, outubro também, né? A gente deva, sim, já estar atingindo esse patamar. Acho que no trimestre cheio ainda não, mas isso também pavimenta, né, um caminho para que ao longo de 24, aí sim, eu acho que em algum trimestre a gente já chega nele fechado aí no patamar de 40%. É um caminho que a gente vem pavimentando, né? Reforçando de novo, né? A capacidade de repassar para o preço de venda sem perder tração no sell-out, pressões inflacionárias, né? Seja por dissídio, seja pela cesta de matéria-prima, a capacidade de constituir ou de capturar sinergias, né? E ganho de escala em cima de uma produção que aumenta, né? Progressivamente, em cima somados, né, a uma nova marca que também traz uma evolução aí de preço médio. A gente sabe que o preço médio de Mizuno é accretive para o preço médio da empresa como um todo, e a gente vem aí de forma bem consistente, né, evoluindo tri contra tri do ano anterior, entre 1 e 1,5 pontos percentuais. É uma tendência que a gente deve manter aí para os próximos bons trimestres. E obrigado pela pergunta, pessoal. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. A gente vem recebendo diversas perguntas aqui a respeito do licenciamento de calçados esportivos Melissa. Eu acho que o Pedro já respondeu muito bem a pergunta anterior, de forma bem completa. Eu acho que, só para não deixar em branco aqui a todos que mandaram a pergunta, né, só reforçar que é um licenciamento que trata-se de calçados esportivos, sport style, da marca Melissa. Não é um licenciamento da marca como um todo. Não estamos retornando, né, ao segmento de calçados e sandálias femininas, né? Aqui um calçado com sola de EVA, calçado sport style, que a Vulcabras domina nessa tecnologia, e aí todos os outros pontos que o Pedro já respondeu, mencionou na pergunta anterior. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas, lembrando que participantes podem enviar perguntas por escrito utilizando a ferramenta de Q&A na parte inferior da tela. Para realizar perguntas via áudio, basta clicar no botão levantar a mão. Quando seu nome for chamado, aparecerá uma notificação para abrir seu microfone. Bom, vamos para a pergunta do Leonardo Paiva. Ele pergunta aqui: a companhia havia comentado que poderia dobrar segmento de confecção e acessórios. Ainda acreditam que isso será possível? Como? Leonardo, obrigado pela sua pergunta. Eu vou pedir para o Pedro respondê-la, por favor. Tudo bem, Leonardo? Obrigado pela sua pergunta. Só para completar, Wagner, eu estou vendo aqui no chat, tem várias perguntas a respeito de Melissa. Deixar claro, licenciamento é para que a gente possa produzir os calçados que são feitos com a nossa matéria-prima, então não faremos sandálias, nada que sejam os produtos que a própria Grendene já faz. E nós vamos distribuir esses produtos nas franquias, nas lojas da Melissa, nos pontos onde a Melissa já está presente. Então, na verdade, existe um acordo, uma parceria entre as duas empresas para que a gente use toda a nossa experiência em fazer esse tipo de calçado, as nossas fábricas que fazem esses calçados, e distribuir aonde a Grendene determina que seja o foco da marca.
lembrando que todas as marcas de moda, a maioria, praticamente todas as marcas de moda, inclusive as grandes marcas internacionais, que antigamente não tinham tênis, hoje tem tênis no seu portfólio. Bom, sobre vestuário, a gente vem crescendo, já cresceu agora 88%, é de uma base um pouco mais baixa, mas vai continuar crescendo em ritmo bastante acelerado. Como comentei alguns trimestres atrás, nós contratamos uma diretora de vestuário, uma pessoa bastante experiente, a Vanessa Zab, que tem se encarregado de montar toda a nossa cadeia de fornecimento. Vem crescendo bastante o nosso portfólio de produtos. A própria Mizuno entra com uma coleção interessante que vem crescendo. Confesso a todos que o Brasil tem um pouco de problema em distribuição de vestuário, porque vem aumentando as lojas especializadas em artigos esportivos, mas a grande venda no Brasil é feita nas sapatarias, e as sapatarias também não têm tradicionalmente venda de vestuário, então o canal é um pouco difícil, e mesmo algumas lojas esportivas têm um pouco de dificuldade de expor a marca, mostrando toda a sua proposta. Isso também nos faz pensar em aumentar um pouco as nossas vendas diretas ao consumidor. A gente tem pensado em, não só no e-commerce, mas também em estudar a possibilidade de ter algumas lojas da marca Under Armour. Isso nós já viemos falando, nós estamos estudando a respeito disso. Trazer lojas de conceito da marca, isso também ajuda muito a posicionar uma marca que vem crescendo no Brasil, mas que é uma marca que, a nível mundial, 80% da sua venda é feita em vestuário e acessórios, e 20% é feito em calçados. Nós, aqui no Brasil, nós vendemos mais calçados do que vestuário, então veja a oportunidade que a gente tem ainda de aumentar bastante as vendas da Under Armour. Mas, sim, nós vamos continuar crescendo. Isso mostra, através das nossas pré-vendas, o vestuário a gente pré-vende com mais antecedência que os calçados, e a gente vem num ritmo de crescimento bastante grande. É uma oportunidade, é um mercado que a gente atua, ainda um pouco tímido, mas que tem que se tornar bem mais relevante no futuro. Senhoras e senhores, aguardem alguns momentos enquanto mais perguntas são coletadas. Bom, temos mais uma pergunta aqui pelo webcast, uma pergunta enviada pelo Matheus Soares. Bom dia, Pedro e Wagner, parabéns pelos resultados. O aumento de estoque das grandes marcas internacionais, Nike e Adidas principalmente, traz alguma preocupação para vocês? E eu vou pedir para o Pedro responder, por favor. Obrigado, Matheus, pela pergunta. Uma pergunta que eu, apesar de incomodar um pouco com isso, tem realmente feito liquidações fora de época. Tem muito produtos promocionais, principalmente nos canais digitais. Já é uma prática que a gente se acostumou nos últimos anos. Não é novidade que as marcas internacionais, nos últimos anos, no Brasil, tiveram bastante dificuldade de ter resultados, porque acabavam liquidando muitos produtos. Vendo que isso vinha acontecendo, olha-se a tendência de que a maioria delas hoje procurou um parceiro local. Nós mesmos temos 2 marcas internacionais e muitas empresas brasileiras têm as marcas internacionais em seu negócio, em seu portfólio.
Vejo que todas as empresas brasileiras têm sido um pouco mais racional nos seus preços, até porque todo mundo está aqui para fazer negócios lucrativos e saudáveis. Então, eu vejo que começa uma disciplina um pouco maior. Nós monitoramos os estoques, a gente sabe que existem excedentes no mundo, né? Já viu os resultados das marcas internacionais. Ontem mesmo a gente viu o resultado da própria Under Armour no mundo, falando um pouco sobre estoques, mas eu vejo que o Brasil está um pouco mais controlado. E eu não acredito que exista agora uma grande quantidade de estoques que sejam liquidados. Podem até ter um pouco de estoques no mercado, mas não acredito que eles serão liquidados, porque isso causaria resultados muito negativos para as empresas. Nós, na Vulcabras, não temos estoque. Importante falar que nós vamos participar de um Black Friday com alguns produtos, em algumas parcerias com os clientes, mas não de uma maneira grande. Nós não trabalhamos para fazer estoques, nós trabalhamos sobre demanda. Esse é um grande diferencial da Vulcabras, poder repor os clientes mensalmente. Cada 45 dias a gente consegue entregar os pedidos, qualquer pedido, qualquer numeração, qualquer cor. Por isso, a Vulcabras consegue fazer com que o cliente não só não tenha liquidação, como potencialize as suas vendas, né? Os best-sellers pode comprar no mês seguinte o dobro, o triplo, que a gente consegue entregar. Então, nós não temos muitos estoques. Nossos produtos estão sendo vendidos bastante saudáveis. No nosso monitoramento aqui, a gente vê alguns estoques, mas a gente não enxerga grandes estoques. A gente vê a importação de calçados, que tem crescido um pouco, mas não tanto. Então, não vejo nenhum grande problema de liquidações que possa afetar as vendas no Brasil. Acho que isso nós passamos lá atrás, nos anos de 2010, 11, 12, quando tínhamos os grandes eventos mundiais e as marcas internacionais acabaram liquidando também excedentes, mas nós não estamos nesse momento. Acho que eu posso falar mais pela própria Vulcabras. Nós não temos aqui excedentes de estoque, não. Nós, inclusive, aumentamos um pouquinho a nossa produção, já antecipamos o aumento da produção, que era para começar no ano passado, nós já começamos esse ano, porque a nossa demanda está muito bem, está muito forte. Estamos num momento bastante bom. Crescemos mais de 20% agora nesse trimestre e segue num ritmo de crescimento que não nos faz acreditar que a gente tenha qualquer problema com estoques. Obrigado pela pergunta. Mais alguns instantes enquanto outras perguntas são coletadas. Bom, recebemos mais uma pergunta aqui pelo webcast, pergunta do Emílio Neto. O Emílio pergunta se a expectativa para o ano de 2023 é aumento do quadro de empregados. Pedro, se você me permitir, eu posso tocar essa daqui. Assim, a gente vem aí de forma qualitativa, direcional, né, sinalizando que a expectativa é de manutenção da tendência de crescimento da nossa receita para os próximos trimestres, né? A gente espera que a empresa esteja evoluindo realmente no top line. Isso vai demandar mais produtos. Naturalmente, a gente deve sim ter a demanda aí por um incremento de quadro, a demanda pontual. Mas isso a depender muito de mix, de produção, dos modelos, dos tempos dos modelos, né? Mas, sim, crescendo a empresa, naturalmente a gente deve fazer, sim, algumas contratações. Não sei, Pedro, se você tem algo a complementar nessa pergunta. Não, tá perfeito. A gente vem crescendo o nosso quadro de colaboradores, a gente cresceu esse ano. Nosso plano é de crescimento para o ano que vem. Convém também falar aqui que os investimentos que nós tínhamos que fazer em modernização e aumento de capacidade CAPEX das fábricas a gente fez. Agora tem ainda alguns investimentos para o aumento da capacidade produtiva. Nós não temos ociosidade na fábrica.
Mas, sim, é sempre o nosso crescimento ele é acompanhado de algumas contratações, sim. Apesar de muitas máquinas atualmente têm feito trabalhos humanos bastante modernas, máquinas acabam fazendo uma parte do trabalho e também há uma tendência que alguns tipos de produto acabam simplificando um pouco o processo. Um exemplo que eu dou, que é algo um pouco mais recente, são as máquinas retilíneas, que fazem, popularmente a gente conhece a parte superior do calçado como knit, que é aquele calçado aquela parte superior em formato de uma meia que se adapta mais ao pé, tem bastante elasticidade, você pode usar diversas linhas e materiais. Isso é uma tendência que vem crescendo bastante. E essa máquina trabalha 24 horas por dia sozinha, praticamente sozinha. Nós temos um parque fabril já instalado com essas máquinas, fizemos investimentos nos últimos 2 anos. Então, a contratação vem também sendo feita, mas a modernidade do processo também vem trazendo máquinas bastante eficientes. Nós passamos já de 17 mil funcionários hoje, tendência de ter um pouco de crescimento para o ano que vem, sim. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Lembrando que para fazer perguntas por escrito, basta utilizar a ferramenta Q&A. Se for por áudio, basta clicar no botão levantar a mão. Enquanto a gente aguarda aí novas perguntas, acho que tem um capítulo aqui que eu acho que é importante ressaltar. Assim, surgiram até poucas perguntas, na verdade nenhuma pergunta a respeito dele, mas eu acho extremamente importante, né, a gente trazer luz aqui, que é a respeito do nosso e-commerce e a performance que ele vem realizando, né? A gente já falou em alguns calls de forma mais direta ou indireta, mas o nosso e-commerce, né, ir direto ao consumidor, tem uma estratégia muito específica, né, de posicionamento das marcas, de oferecer uma segmentação, uma oferta de produtos premium, tecnológicos, o que há de melhor nas marcas, vocês vão estar encontrando, os consumidores estarão encontrando nos nossos e-commerce, e é um nível de serviço compatível, competitivo com relação ao que o mercado pratica, né? Eu acho que essa é uma estratégia que vem se provando uma estratégia de sucesso, uma vez que, primeiro, ela é financeiramente sustentável, né? A gente, diferente do modelo de negócio que a gente vê aí do varejo online, né? Que abre mão de margens para sustentar um ganho de market share, a gente está evoluindo de forma realmente exponencial aí no top line, crescendo bastante. Assim, já são, acho que 3 ou 4 trimestres consecutivos que ou a gente dobra ou a gente triplica de tamanho contra o tri do ano anterior. Esse trimestre a gente bate aí uma representatividade de 5,8% do total da receita de uma empresa que cresce bastante, né? Contra 3,1% do ano passado, e de forma sustentável, né? E acho que um exemplo que a gente trouxe aqui no release a respeito da evolução do nível de serviço é o e-com da Mizuno, né? Recebeu o selo RA1000, o selo de qualidade. Eu acho que do varejo esportivo hoje é o único e-commerce que consegue, ou que está ostentando, né, esse selo, e isso chancela, né, a eficiência dos investimentos que foram realizados com o CD de extrema, com uma equipe comercial, marketing, atendimento ao consumidor verticalizada dentro de casa, né? Tudo isso se traduz num nível de serviço competitivo ao mercado. Só para mencionar, e já mencionamos em calls anteriores, antes, através de uma operação terceirizada, né, nosso prazo médio de entrega Brasil era de em torno de 5 dias, a gente caiu isso para 2 dias e meio. Localidades aqui como São Paulo, se o pedido entrar no período da manhã, talvez o consumidor receba ainda no dia, e isso só é possível tendo uma operação realmente integrada, verticalizada, muito ágil aí,
e com sistemas próprios, com sorter, com logística própria. A gente só não faz o last mile, né, a transportadora, mas isso é resultado aí dos investimentos que a gente vem fazendo, em cima de um posicionamento premium, posicionamento de marca, uma oferta de produtos altamente tecnológicos e com nível de serviço competitivo. Eu acho que é importante fazer essa menção, esse parênteses aí, mesmo sem nenhuma pergunta, né, a respeito da evolução. Eu acho que o canal de e-commerce ir direto ao consumidor traz diversos benefícios, né? A gente entende novas tendências de uma forma muito mais rápida, a gente fala com o consumidor diferente, a gente tem um canal próprio para ofertar ao consumidor tecnologias disruptivas, né? Como o Corre Grafeno, primeiro tênis com placa de grafeno do mundo, e um tênis da Olímpicos, né? Que é uma marca que tem seu propósito como ser democratizadora de artigos esportivos, mas que também hoje está democratizando alta performance, né? Um tênis que ganhou já a Maratona de São Paulo, Maratona de Porto Alegre, e a gente tem isso lá, através do nosso e-commerce, ofertando esse nível de tecnologia para os nossos consumidores. Só porque eu também estou com a palavra aqui, um outro capítulo que eu acho muito importante, né? Mesmo sem ter nenhuma pergunta direcionada, mas é importante mencionar, distribuição de dividendos sem necessidade de alavancagem, né? Realização de CAPEX. O nosso CAPEX está evoluindo num patamar semelhante ao CAPEX do ano passado, distribuição de dividendos e sem a necessidade de incrementos de alavancagem. Hoje a gente tem aí uma alavancagem de 0,3 do nosso, uma dívida líquida em 0,3 vezes do nosso EBITDA acumulado dos últimos 12 meses. Isso demonstra, né, a capacidade de geração de caixa que a operação da Vulcabras está entregando, né, mesmo com toda a necessidade de capital de giro que esse crescimento relevante vem demandando. Esses são os capítulos aí, os pontos que eu quis trazer, mesmo sem perguntas, né? São pontos super relevantes e que eu acho que vale a pena a gente aproveitar aqui a oportunidade para trazer. Aguardem enquanto são coletadas mais perguntas. Temos mais uma pergunta aqui do Guilherme Lopes. O Guilherme pergunta: poderiam comentar sobre estratégia de mercado externo no acumulado do ano? O que vocês esperam para os próximos trimestres? E Pedro, vou pedir para deixar que eu responda aqui. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Eu queria só ressaltar, Wagner, completar na sua conversa do e-commerce, que o nosso e-commerce ele vem crescendo de uma base mais baixa, mas vem crescendo, arredondando os números de 3 para 5 e vem crescendo. E o importante falar é que o nosso e-commerce, um e-commerce vem crescendo com muita saúde. É um e-commerce que é bastante saudável e rentável. Até porque nós, como donos das marcas, nós devemos disciplinar um pouco o mercado na medida do possível e ter os nossos produtos sendo vendidos com margens corretas e as liquidações nos momentos corretos. E assim nós fizemos e faremos o nosso e-commerce. Por isso ele se torna um e-commerce lucrativo, talvez cresça com um pouco menos de velocidade, mas vem crescendo bastante, né? Já passou de 5%, era 3% ali atrás. Sobre o mercado externo, Guilherme, obrigado pela pergunta. O nosso mercado externo cresceu bastante nesses últimos 9 meses. Ele está representando hoje 8%, e ele pode muito mais porque ele já representou mais. Nós poderíamos estar mais fortes em vendas na América do Sul, principalmente, América Latina, mas principalmente na América do Sul. Um grande parceiro nosso é a própria Argentina, mas a gente sabe que os negócios na Argentina não é que diminuíram, né? Eles foram criando várias dificuldades para que a gente pudesse exportar.
Como nós já tivemos por um longo tempo uma operação na Argentina, a gente conhece muito bem o país, os clientes e, inclusive, os governos, etc., a gente tem feito algumas parcerias com alguns produtores e distribuidores lá. Então, a gente manda o calçado também em partes para que possa ser montado na Argentina. Isso tem mantido uma boa parte das nossas vendas, mas todo mundo conhece as dificuldades que existem hoje nos países que nos cercam, que são os países mais interessantes para a Vulcabras, por essa rapidez de entrega e reposição também. Mas, independente disso, nós temos também olhado para outros mercados. Nós aceitamos alguns pedidos, por exemplo, da Under Armour para o mercado americano, é algo também pequeno. Começamos com chinelos, a gente fabrica também chinelos, são chinelos elaborados, chinelos de EVA, chinelos com palmilhas de conforto. Nós estamos exportando uma parte para a Under Armour nos Estados Unidos e já começamos a receber alguns pedidos de calçados esportivos. Isso mostra algumas coisas, tá? Mostra que também alguns países não querem ficar dependentes somente dos produtores asiáticos, e mostra também que o nosso centro de desenvolvimento, tecnologia aqui, mas principalmente a área criativa, tem feito calçados bastante bons, bonitos ou atualizados com as tendências, o que tem despertado interesse, inclusive, de ter esses calçados no mercado americano. Nós não somos muito competitivos se nós formos olhar com alguns custos que existem na Ásia, principalmente os custos de mão de obra, mas nós somos bastante produtivos, as nossas fábricas são muito eficientes. Se olhar uma estatística da nossa associação, da Bicalçados, ela prova que o Brasil é mais produtivo do que o mercado, os produtores asiáticos, de maneira geral. Temos todos os maquinários, temos todos os sistemas aqui para produzir qualquer calçado, e nós dizemos aqui calçados de altíssima performance, inclusive para essas marcas. A gente faz o Wave para a Mizuno e faz o Rover, que é o calçado mais elaborado que existe para Under Armour. Então, estamos expandindo para outros mercados, mas muito atentos na América do Sul, onde nós já fomos muito maiores. Nossa participação já chegou a quase 15% do nosso faturamento e hoje está passando um pouco de 8%. Depende um pouco dos países, depende um pouco dos acordos, mas já vimos bastante dificuldade principalmente nos últimos 2 anos, que se intensificaram com a pandemia. Eu espero, e nós estamos bastante atentos a isso, e já temos grandes parceiros nesses países, espero que a gente possa voltar a fazer mais negócios. Aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Recebemos uma pergunta do Emílio Neto, que nos parabeniza a respeito dos resultados e comentários. Vocês podem comentar sobre a aplicação do programa de ESG na Vulcabras. Emílio, obrigado pela pergunta. ESG é um tema, é uma pauta que hoje está em bastante foco no mercado, as empresas estão se preocupando bastante, mas isso é algo que já faz parte do DNA e da história da Vulcabras ao longo dessas décadas de operação. Eu acho que, para mencionar um pouco a respeito do nosso programa de ESG, né, a gente tem uma preocupação grande com inclusão social, com a capacitação ou com o impacto social que as nossas plantas têm nas comunidades em que elas estão presentes, né? Hoje, na planta do Ceará, a gente tem uma escola de Senai recrutando, né, jovens menores aprendizes, né, da faixa de entre 15 a 17 anos de idade, muitas vezes o primeiro emprego deles, tirando esses adolescentes jovens aí das ruas, né, e na verdade trabalhando, fazendo com que eles se tornem técnicos, né, e
e a gente acaba tendo o benefício de aproveitar essa mão de obra treinada, qualificada através dessas escolas de Senai nas nossas próprias operações, né? Só para mencionar, hoje, o grau de aproveitamento dos alunos preparados na escola lá de Horizonte é de 85%, 87%. Então, a grande maioria, a maior parte desses jovens aí que são treinados, a gente acaba aproveitando mesmo nas nossas plantas, né? Trazendo um impacto social de forma super positiva. A gente já trabalhou, já publicizou bastante, né, a preocupação com o meio ambiente, a sustentabilidade. As nossas plantas hoje têm estações de tratamento de efluentes, né? A gente não despesa esgoto na rede, a gente retrata isso e utiliza essa água tratada, né, seja na jardinagem das plantas, seja no próprio processo produtivo. Tem toda uma preocupação também com o descarte de sobras, né? A gente reprocessa sobras de EVA, de borracha, e reutiliza isso, reinjeta isso na produção dos nossos calçados. E a gente vem com a preocupação até antes do processo produtivo, né? Partindo desde o desenvolvimento dos calçados. Hoje, os designers, a parte de engenharia de materiais, sempre tem como premissa, né, o reaproveitamento máximo. A gente já fez coleções, né, com tênis que utilizou matéria-prima reciclada, que foi Corre Eco. Hoje, a maior parte dos nossos EVAs utiliza o EVA, que é a espuma branca, né, reprocessada. Então, assim, a nossa preocupação, o programa de ESG, ele vai desde a preocupação com a inclusão social, com a capacitação da mão de obra, com o impacto social nas localidades onde estamos, com a sustentabilidade, né, com descarte, reciclagem de materiais, reutilização, reaplicação disso dentro do processo produtivo, e a questão da energia limpa. A gente também tem uma preocupação muito grande com a questão de governança, né? A gente recém-implementou o Comitê de Auditoria Interna, a gente segue toda a regulamentação de empresas listadas no novo mercado. Então, essa é uma somatória, né, de fatores que hoje estão se tornando cada vez mais marketizados, mas que faz parte da nossa história. É tão comum para a gente, né, que se torna fácil, né, debater ou comentar a respeito dessa agenda. A gente vem aí já pelo segundo ano consecutivo, né, elaborando e divulgando um relatório de sustentabilidade que aborda todos esses tópicos. Ele está disponível no nosso portal de RI, e lá você pode ter acesso a mais detalhes. E obrigado por trazer esse tema aqui no call. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Bom, temos mais uma pergunta aqui do Alexandre Assaf. Qual é o maior risco futuro para o negócio? A sustentabilidade do crescimento da economia ou o mercado concorrencial? Que eu vou pedir para o Pedro responder essa pergunta, por favor. Alexandre, obrigado pela pergunta. O Cabras fez 70 anos esse ano. Nós já passamos aqui por diversos momentos econômicos, diversos governos, e sempre fomos nos adaptando muito bem. Eu vejo, antes de falar sobre alguns detalhes, mas eu vejo uma Vulcabras muito sólida, muito forte, uma empresa que se preparou para chegar no momento de liderança, profissionalismo. Nós investimos muito em governança nos últimos anos, nós nos preparamos com muita inteligência de mercado, nós temos profissionais muito competentes, nós temos muita informação do Brasil que nós adquirimos ao longo de muitos anos, e temos também uma equipe bastante experiente, apesar de ser muito jovem. Nossa diretoria é bastante jovem, mas bastante experiente dentro do setor. E temos uma rede de vendas que conhece o Brasil com uma palma da mão, e o setor de desenvolvimento cada vez mais maduro.
são décadas de desenvolvimento de produtos sendo feitas. Isso que eu quero dizer é que, independente do cenário que possa se desenhar pela frente, nós temos uma flexibilidade de adaptação muito grande dentro da empresa. Por diversas vezes nós mudamos rapidamente o nosso caminho de estilo, tipo de produto, preço, materiais, etc. A gente consegue mudar dependendo das reações do mercado. Eu vejo que nós podemos atuar, nós preferimos atuar onde nós estamos atuando, que é cada vez trazer melhores produtos para os nossos consumidores, investindo em cada vez ter mais performance nos nossos calçados, sempre lembrando que a Vulcabras, principalmente com Olímpicos, quer entregar para o brasileiro a melhor escolha, o melhor custo-benefício. Isso não quer dizer que seja um produto barato, ela quer entregar o melhor produto, as melhores qualidades pelos melhores preços. Haja visto o próprio Corre Grafeno, que é um produto de R$700 que compete com produtos de mais de 1.000 de placa, como várias marcas, falo pela nossa própria Mizuno, que foi quem inventou essa placa, foi a primeira a fazer há bastante anos atrás. Esses produtos da Mizuno passam de R$1.500. Então, somos também um democratizador e podemos nos adaptar. A concorrência sendo administrada por operadores locais é ótimo, porque nós já sofremos muito no passado com marcas internacionais liquidando produtos em mercados emergentes, como o Brasil. E isso, sim, prejudicava bastante. Por isso, até o governo brasileiro aplicou um antidumping contra produtos chineses. Existe, está vigente, apesar de que não tem uma grande efetividade, porque acaba vindo produtos de todos os lugares asiáticos, como Vietnã, Indonésia. E, falando nisso, aí está um pouco das nossas preocupações, que não tenha uma paridade de condições para produzir os calçados no Brasil. Hoje, nós estamos com um cenário bom, né? Existe um imposto de importação de 35% no Brasil. Existe imposto de importação na maioria dos países, inclusive países como Estados Unidos, Canadá, existe um imposto de importação, não é baixo, e eles não produzem calçados, então, ainda mais o Brasil, que é o único grande produtor de calçados mundiais que sobrou fora da Ásia, tem imposto de importação, e isso protege um pouco contra os custos asiáticos, que são mais baixos, mão de obra, principalmente. Então, assim, a nossa preocupação sempre fica em como será essa competição nossa com os fabricantes internacionais. Isso é amplamente conhecido, e há muitos anos nós vemos que o cenário é esse, a gente consegue se adaptar a isso. Seria melhor que tivesse até algum tipo de não é proteção, mas algum tipo de olhar que nos colocasse num nível de competição igual, porque, na verdade, os asiáticos têm mais vantagens do que nós já atualmente. Então, gostaria até que melhorasse um pouco para que a gente pudesse mostrar que toda essa produtividade dos mais de 4.000 empresas brasileiras que produzem calçados pudesse competir e exportar mais ainda, que seria um caminho que o Brasil poderia traçar. Poderia empregar muito mais pessoas, somos o 5º maior empregador da indústria de transformação, poderia empregar mais gente, poderia exportar muito dos seus calçados. O brasileiro tem uma excelente mão de obra e é muito criativo. Então, sempre fica essa preocupação, mas sempre com a possibilidade de a gente se adaptar. Só para completar, esse assunto é bastante debatido entre nós, na nossa própria associação.
Produtos que são mais exigem um pouco menos de mão de obra. Falei um pouco na nossa reunião hoje, nesse call hoje, das máquinas retilíneas, as máquinas que acabam fazendo a parte superior do calçado praticamente sozinhas, e produtos um pouco menos elaborados, nós já somos até bastante competitivos, mesmo com a mão de obra mais barata na Ásia. Quando o calçado tem muita mão de obra, a gente começa a perder um pouco da competitividade. Mas é isso que me preocupa, não me preocupa a concorrência, ao contrário, eu acho que a concorrência na mão de operadores brasileiros que precisam gerar resultado, não podem liquidar tantos produtos quanto o mercado vinha liquidando. Vejo que está se tornando um pouco mais racional e para gerar resultado a gente precisa ter um mercado que venda os produtos nos preços corretos e use as épocas de liquidações para vender os seus excedentes. O Brasil não pode virar um país que seja mensalmente promocionado o mercado esportivo. Isso aconteceu com mais intensidade no passado e hoje eu vejo que está um pouco mais disciplinado. O mercado está um pouco mais justo à competição. Por isso, a gente vê, pelo menos na Vulcabras mesmo, a possibilidade de ir aumentando a nossa margem bruta, que aumentou 1,6 pontos percentuais agora, com uma tendência de nós conseguirmos manter os preços e reajustar quando for necessário. Existiu muito aumento de custos das matérias-primas, exageradamente nos últimos 2 anos, principalmente com a pandemia, e hoje a tendência dos custos de matéria-prima já estabilizaram e alguns até vão diminuir um pouquinho. Isso também vai trazer um pouco mais de resultados, é o que a gente acredita. Mas dei uma volta enorme explicando um pouco do cenário, mas me preocupa somente um pouco de ter condições igualitárias para competir com produtores asiáticos. Fora isso, eu vejo que quem for mais bem-sucedido vai conseguir crescer. É isso. Senhoras e senhores, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Pedro para as considerações finais. Bom, queria agradecer a todos pela presença. Queria dizer que é o 9º trimestre consecutivo que a Vulcabras cresce. Esse é o melhor resultado da história da empresa. A empresa segue num ritmo de crescimento, segue num ritmo de aumento no seu portfólio de produtos, nos seus negócios. A empresa está colhendo hoje os investimentos feitos no seu parque fabril, a eficiência vem andando muito bem. Queria deixar todos nossos setores de RI à disposição para esclarecer qualquer outra dúvida que tenha ficado. Por favor, se comuniquem com eles nos nossos canais e a gente fica à disposição para responder qualquer outra pergunta que, porventura, a gente não tenha respondido. Mais uma vez, obrigado e bom dia a todos. A videoconferência da Vulcabras está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.